Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos falando sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Então nós vamos para a finalização do capítulo 24, no versículo 52, em que nós vamos falar sobre agora o real casamento. Nós falamos como foi a trajetória do servo de Abraão para chegar até Rebeca, como foi para ele conhecer Rebeca, qual foi o propósito que ele falou com Deus e como Deus o atendeu à oração dele. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado para você, se tem feito você virar chaves, se tem te ensinado mais e tem te aproximado de Deus, compartilha com 3 amigos para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas e nós possamos crescer em graça e sabedoria. Também coloca lá receber todas as notificações e se inscreve no canal, que todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você, peregrino. E diz assim, no versículo 52, o casamento de Isaac e Rebeca. Antes da gente dar continuidade, se você puder, feche os seus olhos. Caso você não possa, não há problema, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir sabedoria para nos aprendermos e absorvermos a Tua palavra infinita, que é o nosso soberano Pai. Deus, Senhor, diante de Ti, Papai, aqui nós estamos, Senhor, para apresentar a nossa vida. Fala conosco através do Teu ensinamento, através da Tua palavra, nos ensina a viver e praticar, dando assim discernimento e entendimento sobre a Tua infinita palavra. Amém, glória a Deus. Diz assim, peregrino, versículo 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Versículo 53. Tirou as joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Versículo 54. Depois comemoraram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permita que eu volte ao meu senhor. Então olha aí, depois de tudo aquilo que aquele servo tinha falado, aquilo que já sua semana passada, ele falou como foi a caminhada dele a chegar até aquela cidade dos familiares de Abraão, como foi ele ficar ali aguardando e esperando ver e falar com a mulher que fosse a que atendesse o pedido dele. Imagina ele ali esperando e vendo as jovens tornando a da água. Ele falava, exemplo, com uma, com outra, e nenhuma queria dar água, não queria fazer a mais, um serviço a mais. Mas Rebeca foi diferente. Ela tanto deu água a ele como se predispôs a dar água aos animais sem sequer ele ter pedido. Ela cumpriu aquele princípio de sempre entregar mais do que lhe é pedido, sempre dar mais do que lhe é solicitado. Então foi assim que Rebeca chamou a atenção daquele servo e cumpriu aquilo que ele tinha pedido a Deus. Quando o servo orou ao Senhor e disse: Senhor, quando eu falar com uma dessas moças, aquela que me atender de bom grado, com boa vontade, escutar o meu pedido e tanto me der água para beber como der água para beber aos meus animais, essa sim será uma mulher que é para ser esposa do meu senhor Isaac. Por quê? Porque essa estará sempre pronta a servir, estará disposta a contribuir. Então isso foi uma forma de filtro que ele fez. E aqui nós vemos que agora ele estava festejando. Ele trouxe vestidos, ele trouxe joias. E ele não só trouxe para Rebeca, que era assim agora a noiva que iria casar com Isaac, mas também ele trouxe para os familiares dela. E por isso que diz aqui no versículo 54, depois comemoraram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disseram o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Olha o que aconteceu, versículo 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias,
pelo menos 10, depois irá. Então olha o que é que aconteceu, querido. O que eu disse a você também a semana passada, o que o irmão dela tentou fazer, tentou reter, tentou impedir Rebeca de ir de encontro ao esposo, a promessa qual ela tinha. Por quê? Por causa que aquele estava com um laço e ele não queria deixar soltar esse laço familiar. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, peregrino, tem pessoas a qual nos amam, que elas vão tentar nos impedir de dar o próximo passo, de ir para o próximo nível, de alcançar novos ambientes. Por quê? Porque ela não gosta de você? Não. Por causa que ela tem medo, ela receia. Um medo que vem por poder tentar cuidar de você. Mas nós temos que entender que sempre em ambientes novos, sempre em locais novos, vai trazer um desconforto. Porque se tudo fosse igual, se tudo não tivesse uma mudança, não tivesse um desconforto, não tivesse uma chamada para maior atenção ou maior esforço, o que seria as vitórias se tudo fosse igual? Por que nós comemoraríamos alguma coisa se fosse tudo igual, você fosse daqui para outro lugar, você trabalhasse em outro local, você tivesse com novas pessoas e novos ambientes e tudo fosse igual? Qual seria a emoção ou a alegria, ou qual seria a vitória comemorada se tudo fosse igual? Então foi isso que aconteceu. O irmão dela tentou impedir de ela ir juntamente com aquele senhor. Ele tentou impedir por causa disso, por causa do medo que ele tinha de que a irmã dele fosse. E olha o que diz aqui no versículo 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois ela irá. 56. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado de bom temor na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Versículo 57. Disseram: chamemo-nos a moça e ouçamo-las pessoalmente. Então olha aí, eles tentaram reter e impedir que Rebeca fosse embora. Então eles disseram o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos chamar Rebeca, vamos ver se ela decide realmente ir, se é isso que ela quer, se é isso que ela tem de visão para a vida dela, né? E quem era que estava tentando, Jefferson, fazer isso? Qual era o objetivo deles? O irmão e a mãe estavam com isso, com medo. Muitas vezes é o medo que lhe impede de dar o próximo passo. Muitas vezes é o medo que te faz paralisar. É por isso que a gente já entende outro ponto aqui, que nós não podemos jamais ceder ao medo. É impossível você não ter medo, mas que nós devemos jamais ceder a ele, que jamais nós devemos alimentá-lo a ponto de nós ficarmos paralisados. Nós temos que sempre romper, ir com medo, ir além desse medo. Porque o que é o medo? O medo, ele é um estímulo emocional e muitas vezes ele é um estímulo físico que vem do nosso ser, do nosso corpo, que já não é emocional. Jefferson, então existem dois tipos de medo, sim. Existe esse estímulo que é emocional, como estava acontecendo aqui com Rebeca, que os seus familiares queriam reter, prender ela, trazer para perto, impedir que ela fosse para um ambiente novo, que ela conhecesse novas pessoas. E tem um medo que nós chamamos o medo instintivo, aquele medo a qual o nosso corpo em si, ele tem quando está sobre um ambiente em que a sua vida corre risco. Então esse é o medo instintivo. Jefferson, e qual desses medos fazem a gente romper, parar, faz a gente ficar paralisado? É o medo emocional. É quando você retém aquele sentimento e fica agarrado nele com medo, deixando as emoções aflorarem para o pânico, muitas vezes evoluir do pânico para uma depressão. Porque o que é uma depressão? É uma solicitação de isolamento. Você começa a se isolar, esse isolamento evolui para algo pior e depois você fica em depressão.
Tudo isso veio através de um medo, de algo que você alimentou no seu emocional. Jefferson, então o outro medo, o medo que nós temos instintivo, ele não é ruim não, ele é bom, porque ele te avisa que algo precisa ter mais atenção, que aquilo que você está fazendo corre um risco físico de você se ferir ou até mesmo de você perder a sua existência física aqui no mundo. Esse medo ele não te impede, ele só te chama a atenção. Um medo instintivo. Então foi por isso que aconteceu aqui. E eles foram e chamaram Rebeca. Labão chamou Rebeca, que é o irmão dela, né? E olha o que diz aqui no versículo 57. Disseram, chamemos-nos a moça e ouçamos-los. O pensamento dela, né? Versículo 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, quereis ir com este homem? Ela respondeu, irei. Jefferson, ela de pronto respondeu, ela foi solícita, sim. Rebeca, ela queria a mudança. Assim é você, peregrino, você tem que desejar a transformação. Você tem que desejar e ter esse desejo, essa fome, essa garra por trazer algo a mais, produzir além, trazer novos frutos para o nosso soberano Deus. Jefferson, então, quando eu trabalho, quando eu conquisto algo, isso é para a glória de Deus? É claro, se assim você serve a Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, seja onde quer que você vá, tudo aquilo que exalta e chama a atenção sobre você é uma maneira e uma oportunidade para você glorificar a quem realmente merece glória, que é Deus. Você mostrar e dizer, realmente, eu cheguei até aqui porque o Senhor tem me sustentado, porque o Senhor tem me dado sabedoria, porque o Senhor tem me dado saúde, força e vigor para trabalhar como outros não têm trabalhado, porque até aqui o Senhor tem me dado a graça de estar sempre com pessoas exemplares, pessoas com mentalidade e foco de crescimento. Então tudo aquilo que você for levado a um holofote, que você glorifique a Deus, que você reconheça que a glória pertence a Ele, e que você leva essa glória para Ele. Então, Rebeca, ela não titubeou, ela não reteve e não se entregou ao medo. Você vê aqui no versículo 58 que diz, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, quereis ir com este homem? Fizeram a pergunta a ela. E com certeza, creio eu aqui, peregrino, imagino-me que nesse momento Labão, a mãe dele, estava ali. Não, Rebeca, diz que não quer ir. Diz que você vai ficar aqui mais um tempo, vai depois. Tenta dar um desdrobo para poder... O que é um desdrobo, já? É uma conversa, desconversar, arranjar outra coisa. E ela disse, não, eu vou. Porque ali, naquele momento, ela poderia dizer que não iria. E ela ficaria com os presentes, porque ela recebeu o presente daquele servo de Abraão. Não só ela, mas a mãe e o pai, eles receberam presentes. Mas ela não ficou presa somente aos presentes, ela queria conhecer. Ela queria conhecer o desconhecido. Jefferson, e na nossa vida é assim, nós temos que ter esse desejo de conhecer o que está para além do comum, daquilo a qual a gente já vive, sim. Porque tudo que nós caminhamos com Deus é uma nova etapa, é uma nova fase, é um novo ambiente, e nós vamos rompendo o desconhecido. Porque se você parar para pensar, peregrino, no início que você inicia sua caminhada com Jesus, você não tem muita orientação sobre para onde nós vamos, quem nós somos, qual a nossa característica, quais os nossos objetivos. Muitas vezes você não sabe qual é a sua graça, qual foi a graça derramada sobre a sua vida. Muitas vezes você fica se perguntando o que eu devo ou não fazer. E com o tempo que você vai caminhando com o Senhor, claro que isso depende de você se dedicar, se entregar, ter sede por aprender, estar sempre disposto a quebrar crenças limitantes e muitas vezes quebrar e romper com pensamentos que são nada mais, nada menos do que doutrinas feitas por homens, que muitas vezes, em vez de aproximar do Senhor, te faz te afastar de Deus. Jefferson, você quer dizer então que não precisa eu servir ao Senhor, não ir à igreja? Não foi isso que eu estou dizendo,
Presta atenção, estou dizendo que você tem que ter discernimento para poder discernir. Porque hoje, e cada vez mais, nos dias que estão se precedendo, que nós estamos indo para o final do tempo, o final do tempo sim, cada vez mais, os dias têm se cumprido as escrituras e tem se cumprido aquilo que o Senhor disse, o amor de muitos se esfriarão. Então nós temos visto que cada vez mais o homem, o ser humano, tem preocupado menos com os outros e mais consigo. Tem se fechado cada vez mais em seu mundo, em suas metas físicas e tem se esquecido do real propósito que nós viemos à Terra, que é para glorificar a Deus, que é para sermos amados, que é produzirmos algo extraordinário para ajudar outros peregrinos a crescerem. E é isso que o ser humano tem se esquecido. E cada vez mais isso mostra que a vinda do Pai está próxima. Então por isso nós temos que estar preparados, peregrino. Jefferson, e como é que eu me preparo? Com a palavra. A palavra, ela é o seu norte, ela é sua orientação, ela é seu guia, ela é tudo o que você precisa. Ela é sua caixa de ferramentas para todo e qualquer problema. Jefferson, é problema familiar, é problema financeiro, é problema na minha parte conjugal, é sentimental, ela tem isso? Tem. Jefferson, é com meus familiares? Tem? Tem. Jefferson, é com o meu sócio? Tem solução? Tem. A palavra de Deus tem ensinamento e instrução para você lidar com tudo que o ser humano necessita fisicamente e espiritualmente. Deus, ele deixou a palavra com isso, com esse intuito, que você possa ler, entender e praticar. Mas Jefferson, leu a palavra e não entendo nada. Então é porque até agora você tem lido ela apenas com os olhos físicos, somente com os olhos da leitura que é histórica. E a palavra de Deus, ela não dá para poder você viver ou receber os ensinamentos ou os frutos olhando apenas com os olhos físicos. Jefferson, então como é que eu olho com os olhos espirituais? Primeiro, faça isso, apresente a sua vida ao Senhor. Ore. Jefferson, não sei orar. Você sabe conversar com alguém? Da mesma forma como a gente está aqui dialogando, conversando, então você sabe orar. Oração nada mais é, em outras palavras, do que uma conversa. Você conversar com alguém que está ao seu lado. Jefferson, mas Deus eu não vejo Ele. Não precisa você ver, basta você sentir. Jefferson, mas eu não sinto. Mesmo se você agora, enquanto você somente sente fisicamente, não consegue sentir a Deus, fale. Fale mesmo sem ver, mesmo sem sentir, porque Ele estará te escutando. E com o tempo você vai começar a ficar mais sensível à voz do Senhor. Por que, Jefferson? Muitas vezes eu falo e não consigo. Porque muitas vezes a sua carne, ela tem inibido essa sensação de você estar mais atento à voz de Deus. Porque a carne todos os dias tenta militar. O que é militar? Tenta impedir. Ela tenta arranjar uma forma de você não se aproximar de Deus. Jefferson, e por que a minha carne ela tenta fazer isso? Porque se você se aproximar do Senhor, você vai exterminar o seu apego físico a ela. Você vai exterminar o seu apego ao seu falso eu. O que é meu falso eu? São as emoções. Significa que eu não vou ter mais emoções? Não é isso. Significa que você não vai estar mais aprisionado a elas. Você já não vai ficar apegado a esse sentimento, muitas vezes de raiva, de rancor, de ódio, muitas vezes sentimento de inveja, de egoísmo. Você vai começar a limitar, você vai começar a controlar o seu próprio ser. Você vai começar a reduzir a eficiência da carne e vai maximizar o espírito. Através da leitura da palavra, da prática da palavra, da busca da palavra, através de jejum. E isso, tudo isso, não perdendo o foco. Rebeca estava cumprindo isso. Rebeca, quando ela disse sim, eu vou, ela naquele momento, ela limitou a carne, o medo da carne. Aquele medo que a gente falou agora, esse medo que te faz apegar a sentimentos. Porque se Rebeca tivesse se apegado a sentimentos, ela teria dito, não, meus familiares estão dizendo que é melhor não ir, que é melhor ficar. Eu não vou, é um lugar desconhecido.
eu preciso de mais tempo. Rebeca não. Rebeca falou que eu vou de pronto, eu irei. Rebeca não escutou a mãe dela. Rebeca não escutou ao medo do irmão dela, Labão. Mas ela escutou a voz que vinha da sua essência. Aquilo que dizia: Rebeca, é isso que você tem como propósito. Você tem como propósito continuar com alguém que é chamado de Isaac e tem um destino de se tornar pai de multidões. E olha o que diz mais. Vamos repetir aqui o versículo 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: quereis ir com este homem? Ela respondeu: irei. Ela não disse: eu vou pensar, ela disse: irei. Ela não disse: eu estou com dúvida. Jefferson, e a dúvida limita também a minha vida espiritual, sim. Peregrino, o medo, a dúvida e a confusão mental limita você de andar no caminho de Deus. Limita você de andar com Deus. Por quê? Porque o medo impede, quando você fica aprisionado aos seus sentimentos, impede de você ver e agir a fé. A dúvida turva o seu caminhar com Deus, faz você recear, continuar no caminho a qual você iniciou. E também a confusão mental. O que é a confusão mental? Você ficar ali escutando vozes. Vozes? Que voz, Gerson? Do além? Não, voz da sua mente. Todos os dias você tem inúmeras possibilidades de escolhas. E muitas vezes você escolhe não pelo que você pensa, não pela sua consciência, não pela sua essência. Você apenas escolhe com a sua mente, com o seu pensamento carnal. Exemplo, você vai comer algo. Muitas vezes você não pensa: eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer uma salada, eu vou comer um almoço com arroz, feijão, macarrão. Muitas vezes você diz assim: não, eu vou almoçar, mas vou comer um hambúrguer. Você parando para pensar, o hambúrguer é uma comida muito calórica para o almoço. É uma comida que não vai te saciar, que não vai trazer os nutrientes necessários, mas muitas vezes você come isso. Então você não comeu ali de forma pensada, você comeu de forma automática. Você só tomou uma decisão mais fácil e que traz consequências. Quais consequências? Aumenta o seu peso, pode trazer diabetes, pode trazer inúmeros outros problemas. Então, se você parasse para pensar, você ia ver: não, vou comer arroz, feijão, uma comida mais que me traga substância, que me traga alimentação, me traga força, porque eu vou continuar meu trabalho. Isso é um pensamento que você traz a sua consciência à tona, que você pensa sobre o que vai fazer. Olha o versículo 59, para continuarmos. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, ao servo de Abraão e a seus homens. Versículo 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: Eis-nos, irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Olha aí. Então a família dela, com a decisão a qual Rebeca tomou, ali naquele momento, que ela mostrou firmeza, que ela mostrou ali incisão, ela foi incisiva no que ela falou, a família dela disse: então realmente é isso. Então seja a partir de hoje, Rebeca, mãe de milhares, e que a sua descendência possua as portas e as casas dos seus inimigos. Versículo 61. Então se levantou Rebeca com sua moça, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lai-Roi, porque habitava na terra dos Negueb. Então Isaque estava vindo, como diz aqui, vinha de caminho a Beer-Lai-Roi, porque ele habitava no Negueb. Versículo 63. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha os camelos. Então olha aí, peregrino.
Versículo 63 diz o seguinte, que Isaac tinha saído para meditar. Jefferson, mas o que é meditar? Esse meditar aqui era somente eu ficar ali no momento zen, respirando, prestando atenção na minha respiração, fazendo aquilo que a gente faz hoje, fazendo posições anatômicas para poder relaxar o músculo. Não. Isaac foi ali para refletir, falar com Deus. Quando diz aqui que ele saiu ali para meditar, ele também saiu ali para falar, refletir com Deus. E muitas vezes a gente faz isso, peregrino. Muitas vezes a gente vai caminhar ou a gente está passando por alguns problemas e vai fazer algum exercício, mas muitas vezes a nossa mente, a nossa consciência tenta cada vez mais nos distrair para ficar ali no tempo onde você está fazendo exercício. Mas a nossa essência nos leva a falar com Deus, nos leva a conversar com o Senhor. Quantas vezes eu, peregrino, não paro enquanto estou ali fazendo algum serviço, e enquanto eu estou fazendo o serviço com o corpo, né, ou malhando, ou fazendo uma caminhada, a minha mente, ela tenta tirar a minha atenção de uma oração, de uma conversa com Deus, e a minha essência, pelo contrário, a minha consciência continua me conectando com o Senhor, dividindo o que eu tenho passado ou o que eu tenho vivido, ou pedindo fortalecimento ou orientação a Deus através da mente. Aí você pode estar dizendo, Jefferson, mas isso pode ser feito? Porque muitas vezes chega isso na sua mente, né? Sua mente diz assim, não, você não pode orar enquanto faz exercício. Não, você não pode falar com Deus enquanto você está comendo, ou quando você está caminhando, ou quando você está com outras pessoas. Peregrino, a qualquer momento você pode falar com Deus. Não pare de falar com Deus por causa que a sua mente física, carnal, tenta te parar. Você tem hoje o livre acesso. Enquanto nós vivemos nesse momento da graça, nós temos livre acesso para falar com o Senhor. Então aproveite enquanto há tempo de podermos falar com Ele. Porque assim foi Rebeca. Rebeca, ela aproveitou a oportunidade a qual Deus trouxe a ela e não temeu, e não retrocedeu, e não voltou. E Isaac estava ali meditando, como diz no versículo 63, saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinha os camelos. Versículo 64, olha o que diz. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, olha aí, apeou do camelo. O que é apeou, Jefferson? Ela saltou do camelo. Rebeca nunca tinha visto Isaac, Pedro. Isaac nunca tinha visto Rebeca. Isaac só sabia que viria uma esposa a qual o pai dele tinha dado a orientação e que seria uma mulher ungida por Deus. Então olha o que aconteceu. Diz aqui no versículo 66, o servo encontrou a Isaac. Não, perdão, versículo 65. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Isso quem perguntou foi Rebeca. E o meu senhor respondeu, então tomou ela o véu e se cobriu. Jefferson, ela se cobriu porque ela estava com medo? Não, uma forma de respeito, uma forma de temor. Não é porque ela estava com medo, mas uma forma de respeito. Antigamente, as mulheres elas cobriam o seu rosto como forma de respeito, para não mostrar ou não tornar a fazer com que a beleza dela influenciasse os homens a tentar algo contra elas. Hoje em dia nós não temos tanto isso na nossa sociedade ocidental. As mulheres andam da forma que quer, mas antigamente havia esse respeito entre que você, como mulher, não ficava mostrando partes do seu corpo para não excitar. Hoje, se você for falar isso, não, você quer ser muito machista, ou eu sou feminista. Isso são extremos que infelizmente só afasta você do caminho de Deus. Porque nem o machista que é chamado, ou feministista, nenhum deles, quando você vai ver a essência deles,
nenhum deles traz ensinamentos algum, só traz escândalos pelas extremidades, por estar em extremidades. Porque, exemplo, dizem que quer igualdade feminina, só que essa igualdade, ela não é realmente igualdade. Porque se fosse igualdade, a mulher teria que estar da mesma forma pegando o peso, e a mulher não quer isso. Se o esposo disser assim, ei, vamos levar aquela geladeira para ela, diz, não, eu não vou pegar essa geladeira. Mas se fosse isso no extremo, só estou mostrando aqui, se fosse o extremo, como as mulheres mostram que querem dizer que isso é, a mulher de pronto pegaria, mas ela não quer. Por quê? Porque tem coisas que ela não tem, não é que ela não possa fazer, mas que não há necessidade dela fazer se tiver homens. Olha o que diz, versículo 65, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu, então tomou ela o véu e se cobriu. Versículo 66, o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. 67, Isaque conduziu-o até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Jefferson, Isaque tomou naquele momento Rebeca como esposa, sim. Então ali foi um casamento que foi orientado pelos pais. Por isso que também é muito importante, peregrino, você ter a orientação dos seus pais. Porque o seu pai, ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de ver algumas coisas que você não vê. Mas Jefferson, meu pai, ele não tem essa comunhão com Deus, ele só me orienta a coisas erradas. Então busque orientação através da palavra. Mas não pare de respeitar, porque é um mandamento do Senhor que você deve obedecer pai e mãe. Se algum dia seu pai mandar ou sua mãe mandar fazer algo que vai contra a palavra, você tem total aval de não fazer, de não cumprir. Porque tudo aquilo que vai contra a palavra, você só faz se quiser. Você não é obrigado, por mais que alguém oriente. Aí chega muito naquele ponto em que o Senhor nos orienta e diz assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem algumas coisas que podem ser que tentam alguém te pedir, tentando te influenciar para você fazer o errado, tentando colocar palavras em sua mente que não é, tentando trazer alguns pedaços ou feixes de informação para que você erre. Mas você não precisa assim obedecer. Você não é obrigado a obedecer. Então esses foram os nossos ensinamentos que a gente aprendeu. Que Deus ele trouxe para nós através de Rebeca. Nós aprendemos sobre